Bom dia, irmãos. Nós estamos aqui mais uma vez, nesta manhã de domingo, e gostaria de, nesta manhã, tratar com os irmãos e meditarmos na palavra do Senhor, no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 33, nos versículos de 21 a 33. Eu vou fazer a leitura, peço que os irmãos acompanhem em suas Bíblias. Leamos. No ano duodécimo do nosso exílio, aos 5 dias do 10º mês, veio a mim um que tinha escapado de Jerusalém, dizendo: caiu a cidade. Ora, a mão do Senhor estivera sobre mim pela tarde, antes que viesse o que tinha escapado. Abrira-se-me a boca antes de, pela manhã, vir ter comigo o tal homem, e uma vez aberta, já não fiquei em silêncio. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, os moradores destes lugares desertos, da terra de Israel, falam, dizendo: Abraão era um só, no entanto possuiu esta terra. Ora, sendo nós muitos, certamente esta terra nos foi dada em possessão. Dize-lhes, portanto, assim diz o Senhor Deus: comeis a carne com sangue, levantais os olhos para os vossos ídolos e derramais sangue. Porventura, haveis de possuir a terra? Vós vos estribais sobre a vossa espada, cometeis abominações e contamina cada um a mulher do seu próximo, e possuireis a terra? Assim lhe dirás: assim diz o Senhor Deus, tão certo como eu vivo, os que estiverem em lugares desertos cairão à espada, e o que estiver em campo aberto o entregarei às feras, para que o devorem, e os que estiverem em fortalezas e em cavernas morrerão de peste. Tornarei a terra em desolação e espanto, e será humilhado o orgulho do seu poder. Os montes de Israel ficarão tão desolados que ninguém passará por eles. Então saberão que eu sou o Senhor, quando eu tornar a terra em desolação e espanto por todas as abominações que cometeram. Quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto aos muros e nas portas das casas. Fala um com o outro, cada um a seu irmão, dizendo: vinde, peço-vos, e ouvi qual é a palavra que procede do Senhor. Eles vêm a ti como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti, como o meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Pois com a boca professam muito amor, mas o coração só ambiciona lucro. Eis que tu és para eles como quem canta canções de amor, que tem voz suave e tange bem, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Mas quando vier isto, e aí vem, então saberão que houve no meio deles um profeta. Vamos orar? Pai bendito, Pai amado, nós te bendizemos, ó Deus, por este dia. Te louvamos, ó Pai, pelo privilégio que o Senhor nos dá, ó Deus, de podermos juntos, em família, meditar na tua santa lei, ó Deus, podermos entoar louvores ao Senhor, podermos levantar as nossas vozes em oração, ó Deus, cientes de que o Senhor nos ouve e de, independente, ó Pai, do local onde estejamos reunidos, o Senhor se faz presente no nosso meio. Te bendizemos, ó Deus, pela tua palavra e rogamos que o Senhor nos dê entendimento da mesma, para a glória do teu nome, ó Deus, e também para o bem do teu povo. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, na semana passada, eu mencionei, durante a nossa devocional matinal, o risco que nós corremos, muitas vezes, de utilizarmos passagens fora do seu contexto e fora do seu ambiente, e como isso tem acontecido especialmente nesses dias onde nós vivemos uma pandemia, não é? Muito frequentemente associada à peste, não é? E não apenas no que diz respeito ao texto de Ezequiel, no capítulo 14, no versículo 21, mas também no que diz respeito ao profeta Isaías. Vi circular durante essa semana toda em grupos de WhatsApp, em redes sociais, e vi como muitas pessoas têm feito uso deste texto e destes textos, ignorando completamente
o seu contexto. Eu disse aos irmãos que é importante que nós tenhamos cuidado com isto, porque o que acontece com muita frequência é sobre profecias afirmar, olha, está se cumprindo. Né? No que diz respeito ao texto de Isaías, que diz, fiquem em suas casas até que passe a ira, né? Tem se utilizado uma tradução que não encontra o âmbito, mas utiliza-se a palavra praga, mas não há como traduzir o texto desta forma. E tem se utilizado uma profecia que é direcionada a Israel para motivar as pessoas a ficarem em suas casas. Não que haja algum problema em ficar em casa, dadas as recomendações, mas certamente é um problema usar o texto sagrado para um propósito que ele não foi designado. Da mesma forma, no que diz respeito ao texto de Ezequiel, no capítulo 14, versículo 21, que diz, porque assim diz o Senhor Deus, quanto mais se eu enviar meus 4 maus juízos, a espada, a fome, as bestas feras e a peste contra Jerusalém, para eliminar dela homens e animais. Esse texto ele é utilizado fora do contexto profético, do contexto revelacional, né? Utilizando-se então da linguagem e da inferência de que o Senhor, quando vai julgar a terra, ele usa uma destas 4 ferramentas, né? Curiosamente, se nós aplicarmos essa inferência a todo e qualquer âmbito, nós vamos ter sérias dificuldades. Veja bem, se toda e qualquer enfermidade for considerado como juízo divino, né? Se todo e qualquer conflito armado ele for considerado como juízo divino, nós teremos sérias dificuldades. Nós vamos acabar caindo no que se chama e é reconhecido como karma evangélico. Você está enfermo porque você pecou. Você fez tal e tal coisa, ou tal coisa se acometeu sobre a sua casa porque você pecou. Nós não podemos cair nesta prática, porque teremos sérias dificuldades. Nós não podemos também desconsiderar o que nós chamamos de depravação total. As pragas, elas existem por causa da queda, as catástrofes, elas acontecem, a perversidade no homem acontece por causa da queda também. O que eu quero chegar e afirmar com mais clareza, meus irmãos, é que nós devemos ser muito cautelosos, especialmente quando utilizamos textos proféticos, para afirmar, olha, aqui tem se cumprido o que o Senhor falou por intermédio do profeta Isaías, ou Ezequiel, ou Amós, ou Oséias. A Escritura, ela detém a autoridade final no que diz respeito ao cumprimento das suas próprias promessas, e nós precisamos observar isso com muita cautela. É lógico que quando o Senhor Jesus Cristo chega nos evangelhos e diz, eis que hoje se cumpriu o que o profeta Isaías disse, ele tem total autoridade para fazê-lo. Da mesma forma, quando Pedro, em Atos, após o Pentecostes, ele diz, olha, se cumpriu as profecias, também ele tem total autoridade para fazê-lo. É o texto inspirado, inerrante da palavra de Deus. O Senhor, sim, pode afirmar, aqui e aqui tem se cumprido o que eu disse, como o Senhor faz em todo o Novo Testamento. Falar sobre a conduta e sobre a vida do Senhor Jesus Cristo, ao afirmar, e tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi escrito por meio dos profetas. Não é? A minha instrução aos irmãos é, tomemos cuidado quanto ao texto sagrado, especialmente no que diz respeito às profecias, para que nós não tentemos ler os tempos e associar o texto ao que tem acontecido. Mas, pelo contrário, nós olhemos para o texto e recebamos instrução do Senhor sobre os tempos e sobre o que tem acontecido. Certamente este é o caminho ideal. E por isso, meus irmãos, eu escolhi para esta manhã, para a nossa devocional, o texto de Ezequiel no capítulo 33. Porque, como disse em Ezequiel, no capítulo 14, versículo 21, nós encontramos o Senhor falando sobre o juízo e sobre as formas que ele traz o juízo. No capítulo 33 vai ficar ainda mais claro, como o capítulo 14, no final do versículo 21, já deixa bastante claro que o juízo ao qual o Senhor se refere, ele não é direcionado para outras nações, e sim para Israel. Certamente nós vamos encontrar dentro dos textos proféticos o Senhor também trazendo juízo sobre outros povos e sobre outras nações. Mas especialmente nesse texto, o Senhor está dirigindo-se ao seu povo Israel. E isso nos chama a atenção, meus irmãos. Veja, o relato traz
que a visão que o profeta Ezequiel tem, ela acontece simultaneamente ou pouco antes, esta visão especificamente, de chegar a notícia de que Jerusalém havia caído. A expressão no final do versículo 21 é: caiu a cidade. Ezequiel, ele vem há muito profetizando contra a soberba de Israel. Ele vem há muito denunciando o pecado de Israel e certamente pela voz do Senhor anunciando tanto o cerco como a destruição de Jerusalém. Mas o povo de Deus estava ensoberbecido e não acreditou a confiança nas palavras do profeta do Senhor. E pensava que o Senhor não destruiria a Jerusalém, que os muros de Jerusalém eles eram intransponíveis. E ao mesmo tempo que eles confiavam na cidade do Senhor, eles rejeitavam o Senhor. As suas práticas, a idolatria, a prostituição, o descumprimento dos mandamentos do Senhor, isso era rotineiro dentro de Israel. E isso, meus irmãos, nos chama a atenção. Quando a cidade de Jerusalém cai, como o profeta havia predito, aí o Senhor fala com o seu profeta. Há um indicativo aqui que não pode nos passar desapercebido, que o profeta, ele estava com a sua boca cerrada pelo Senhor. A língua ele estava apegada ao paladar. Ele não poderia falar, mas neste momento, no final do versículo 22, o Senhor abriu a boca do seu profeta e ela não mais fica em silêncio. E o Senhor, ao falar com o seu profeta, ele vai descrever, lembrando que Ezequiel está com a primeira caravana de exilados na Babilônia, em Tel Aviv, às margens do rio Quebar. Ele está com a primeira leva de cativos de Jerusalém, de Israel, e ele recebe do Senhor informação sobre o que estava acontecendo em Jerusalém. Veja, versículo 24: Filho do homem, os moradores destes lugares desertos da terra de Israel falam dizendo: Abraão era um só, no entanto possuiu esta terra. Ora, sendo nós muitos, certamente esta terra nos foi dada em possessão. Eles olham para a terra de Israel, para a terra de Canaã, para a terra que o Senhor havia dado ao seu servo Abraão. Eles não olham para essa terra como sendo uma dádiva do Senhor. Eles olham para Abraão e pensam de forma pragmática, quantitativa. Abraão era um só, nós somos muitos. Se Abraão conquistou essa terra, certamente essa terra será nossa, porque nós estamos em maior quantidade. Este povo, que era povo de Deus, desconsidera totalmente o agir de Deus, a promessa de Deus, a aliança de Deus, o braço forte de Deus, que fez com que o povo, os pais deles, eles conquistaram essa terra. O povo não lembra-se do Senhor. E aqui o Senhor adverte ao seu profeta sobre os que estão em Israel. E perceba que o Senhor tem algo contra este povo. A queda de Jerusalém deixa isso muito claro. O Senhor tem algo contra este povo ímpio, contra este povo perverso. E isso passa a ser descrito no versículo 25. Eles pensam consigo mesmo: ora, essa terra certamente será nossa, porque somos muitos. E o Senhor lhes diz: comeis a carne com sangue, algo que era proibido pela lei do Senhor. Idolatria, levantai os vossos olhos para os ídolos e derramais sangue, violência. E o Senhor pergunta: vocês vão possuir a terra? Mais uma vez, versículo 26. Vós vos estribais sobre a espada, eles amavam a guerra e a violência. Cometeis abominações e cada um contamina a mulher do seu próximo. Adultério, prostituição. E o Senhor pergunta mais uma vez: possuireis a terra? Não levam em consideração o que o Senhor fez pelo seu povo e como o Senhor, quando este povo adentra a terra, lhe promete bênçãos, no caso de obediência e da observância da aliança que foi feita e a guarda dos mandamentos. E agora o Senhor também, naquele mesmo momento, prometeu maldições. E estas maldições estão vindo sobre o povo de Deus, porque estes se afastaram do Senhor e ignoraram os seus mandamentos. Abandonaram o Senhor, embora tivessem aquele senso de direito por ser descendência de Abraão, por ser um povo muito numeroso, por estar habitando na terra, eles
desconsideraram por completo quem era Deus, quem havia lhes dado esta terra, quem havia conquistado, quem havia dado cabo dos inimigos, quem havia triunfado, foi o Senhor e não o povo. Deus havia dado tudo o que o seu povo possuía e eles se voltaram contra o Senhor. Eles se voltaram contra Deus. Aqui nós vamos encontrar a descrição que remete ao texto do capítulo 14, versículo 21. Com a ausência da fome, o Senhor vai levantar aqui 3 dos seus juízos. Ele vai dizer no versículo 27, assim diz o Senhor, tão certo como eu vivo, os que estiverem em lugares desertos cairão à espada, o que estiver em campo aberto entregarei às feras, para que o devorem, e os que estiverem em fortalezas e em cavernas morrerão de peste. Quando você olha para o texto, você percebe que a ênfase não está sobre os mecanismos que o Senhor utiliza para juízo. A ênfase do texto está sobre o Senhor soberanamente disciplinando um povo rebelde, que é o seu próprio povo. Não devemos colocar como sendo o principal objetivo do texto os instrumentos que o Senhor Deus usa. Isto é periférico. O Senhor usa e pode usar outras nações como usou, pode usar feras como usou, pode usar enfermidades como usou e usa, mas isso não significa necessariamente que em todo e qualquer momento que isto acontece, Deus esteja agindo com juízo contra algum povo. Neste caso especificamente, é a mão do Senhor contra o seu próprio povo. E quando nós olhamos para um texto profético, nós não podemos ignorar o contexto imediato. O texto profético ele sempre tem essa característica, por mais que ele tenha implicações para além do seu período, mas ele certamente tem implicações que fazem parte do seu período, do seu escopo histórico. E nós não podemos ignorar isso. Aqui, a aplicação imediata é: Israel esqueceu-se do Senhor, e o Senhor, sendo fiel e justo, ele age com severidade contra o seu povo, como havia prometido quando o povo adentrou esta terra. O Senhor é fiel. E perceba, o Senhor continua no versículo 28 dizendo: eu tornarei a terra em desolação, será humilhado o orgulho do seu poder. Os montes de Israel ficarão tão desolados que ninguém passará por eles. Tudo conforme o Senhor havia prometido. Quando o povo adentrou na terra, tudo aconteceu conforme o Senhor havia prometido. Se vivessem e guardassem os seus mandamentos, a bênção do Senhor seria sobre o povo, a abundância, a fartura. Mas esquecendo-se dos mandamentos do Senhor, o Senhor traria calamidade, destruição, fome, espada, tudo sobre o seu povo para o amaldiçoar. E o versículo 29 deixa muito claro o intuito e o intento do Senhor. Saberão que eu sou o Senhor, quando eu tornar a terra em desolação e espanto por todas as abominações que cometeram. O povo de Deus lembraria-se da palavra do Senhor, das promessas do Senhor, da justiça do Senhor, certamente se lembraria do poder do Senhor quando o Senhor vindicasse a sua ira sobre o seu povo. Sabereis que eu sou o Senhor. Ora, certamente causa terror a impressão que nós temos sobre esse texto. O Senhor Deus trazendo juízo sobre o seu povo, trazendo as maldições, certamente as consequências dos próprios pecados de Israel, porque eles se esqueceram do Senhor, porque eles não mais guardaram os mandamentos do Senhor, porque eles abandonaram a adoração ao Senhor, se prostituíram perante outros deuses e a sua vida cerimonial e moral era totalmente afrontosa para com o Senhor. Aí o Senhor, no versículo 30, ele traz um trecho especialmente interessante, que você não vai encontrar em outros textos proféticos. O Senhor agora se dirige especialmente a Ezequiel, ao seu profeta, como que falando-lhe ao ouvido, dizendo: quanto a ti, filho do homem,
Os filhos do teu povo falam de ti junto aos muros, e nas portas das casas fala um com o outro, cada um a seu irmão, dizendo: Vinde, peço-vos, e ouvi qual é a palavra que procede do Senhor. Eles vêm a ti como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti como o meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Pois com a boca professam muito amor, mas o coração só ambiciona lucro. O que o Senhor está dizendo para Ezequiel? Ezequiel, veja, quando a palavra de Ezequiel torna-se verdadeira ou é vindicada pelo Senhor como sendo factual, quando Jerusalém cai como ele havia predito e havia sido ignorado e havia sido rechaçado, quando se cumpre o que ele tem predito por instrumento do Senhor, sendo um instrumento do Senhor, o povo agora volta os ouvidos para Ezequiel, atenta para o que ele fala. Por quê? Porque agora ele tem credibilidade. E o Senhor fala ao seu filho, lhe advertindo para que ele não seja seduzido por isto. Agora as pessoas falam de ti, junto às portas das casas. Você se tornou algo que você se tornou alguém importante. E as pessoas vêm até ti. Eles se sentam como se fossem meu povo, ouvem as tuas palavras, como é costume do povo. Mas o texto diz, eles não põem por obra. Com a boca professam muito amor, mas o coração só ambiciona lucro. Ora, para quem foi rechaçado como profeta durante muitos anos, agora encontrar todo o povo congregado, em torno dele, ouvindo as suas palavras, certamente isso poderia subir ao seu coração e à sua cabeça, mas o Senhor Deus adverte, eles ouvem, mas eles não põem por obra. Este povo não dá evidências do seu arrependimento, eles se assentam como se fossem povo, eles ouvem as palavras como se fossem povo, mas eles não levam a cabo, eles não são impactados, não são transformados pela essa palavra, eles não guardam os meus mandamentos, eles não se arrependem dos seus pecados. O versículo 32 deixa isso ainda mais claro, dizendo: Eis que tu és para eles como quem canta canções de amor, que tem voz suave e tange bem, porque ouvem as tuas palavras, mas não põem por obra. Pode ser que eles admirassem a erudição, o estilo, a forma de falar. Pode ser que eles admirassem o conhecimento com que Ezequiel falava, a autoridade com que falava, a forma talvez até poética com que ele ensinava o povo, mas eles amavam a estrutura, eles amavam o conteúdo, mas o coração estava distante do Senhor. As palavras entravam pelos ouvidos, mas eles não punham por obra, eles não obedeciam ao Senhor. E aí o Senhor adverte: quando vier isto, e aí vem, então saberão que houve no meio deles um profeta. Quando o Senhor levar a cabo a sua palavra e estender a espada, a peste e as feras sobre o seu povo, quando o Senhor cumprir tudo o que tem dito e já vinha falando por intermédio dos seus profetas, o povo saberá que havia um profeta no meio deles. Aqui, meus irmãos, é enfatizada a importância do profetismo, a importância do papel do profeta no anúncio da verdade do Senhor. No início do capítulo 33, se você volta e lê os primeiros versículos, você vai perceber que o texto está falando da responsabilidade de atalaia. O Senhor colocou o profeta como atalaia sobre o povo, e o atalaia tinha a função de advertir quando viesse sobre a terra, sobre o povo, um ataque. Ele é quem advertiria, que daria o sinal de alerta. E se viesse o ataque e as pessoas morressem e ele não tivesse advertido estas pessoas, ele seria culpado. O sangue destas pessoas estaria sobre ele. Mas, caso viesse o ataque e o atalaia desse o sinal, desse o alerta, por mais que morressem o povo, ele não teria o sangue deste povo sobre si. Ele seria inocente do sangue deste povo. E esta função de atalaia de Deus
é a qual o Senhor conferiu ao seu profeta. Por mais que os efeitos não estejam ao alcance do profeta Ezequiel, ele não poderia transformar o coração do povo. Ele não tinha poder para isso, por melhor pregador que fosse. Se o Senhor não agisse em meio de Israel, ele não poderia converter nenhuma pessoa sequer por meio de sua capacidade. Mas ele tinha um papel inadiável e um compromisso com o próprio Deus, aquele que lhe deu a mensagem. Ele precisava pregar com fidelidade. Mesmo que o povo não colocasse em prática, mas ele precisava anunciar a verdade do Senhor. Mesmo que acontecesse como havia acontecido no início, ele fosse execrado, ele fosse tomado por louco, ele fosse ignorado pelo povo, ele precisava manter-se firme como o atalaia do Senhor. Ele precisava pregar a palavra de Deus. Meus irmãos, o que nós temos de prático aqui neste texto? Haja vista a dureza do coração de Israel, a forma com que o Senhor corrige o seu povo, a queda de Jerusalém e o dever de anunciar com fidelidade a palavra de Deus e a postura do povo de Deus para com a palavra do Senhor. Pensando sobre os nossos dias, como eu disse no início, nós não podemos ratificar dizendo: veja, esta pandemia, esta peste está acontecendo porque isso ou aquilo, porque fulano fez isso ou aquilo. Nós não temos autoridade para fazer isto. Não passa de inferência. É o nosso próprio coração, a nossa própria mente que faz associações e chega a conclusões. Não é autoridade de Deus. Nós não podemos fazê-lo. Mas, sim, e se o Senhor estiver julgando? E se o Senhor estiver por meio deste sofrimento, privando o seu povo, inclusive, de estar congregado? Não é? E se o Senhor estiver nos corrigindo, nos exortando? Essa é uma inferência que nós podemos fazer. Será que o Senhor não tem ensinado nada ao seu povo no meio desta quarentena, desta privação de estarmos congregados? Ora, veja a situação do povo de Israel, que abandonou os mandamentos do Senhor, que esqueceu-se completamente de que a própria terra que eles habitavam era uma dádiva de Deus. A vida comum deles ignorava a pessoa de Deus por completo. Eles amavam a violência, eles amavam a prostituição, eles amavam a idolatria, o ganho desonesto. E eles rejeitavam ao Senhor. Será que o Senhor não tem a nos ensinar por meio da praga como ensina a Israel, como ensina ao seu povo? Será que nós não podemos aprender do Senhor em meio ao sofrimento? Será que o Senhor não tem corrigido o seu povo? Será que o Senhor não tem disciplinado o seu povo? Ou será que estamos como o povo de Israel, que senta-se dominicalmente e ouve as palavras do Senhor e acha bonito a estruturação do sermão, a homilética, acha bonito as ilustrações do sermão, acha bonito as ideias que são postas, as aplicações, acha bonito a forma de explicar, as palavras, o estilo. Mas o coração não põe as palavras do Senhor por obra. O coração rejeita ativamente a voz do Senhor. Admira-se aquele que fala como se um profissional, vejam como ele faz bem, mas ignora a autoridade posta sobre a palavra. Independente do estilo, da beleza, da formação de quem fala, quando a palavra de Deus é pregada com fidelidade, é o próprio Deus falando. E a autoridade do Senhor é quem dirige o seu povo, é quem governa o seu povo. É quem deve levar o seu povo ao arrependimento, é que deve levar o povo à transformação, à busca pela santificação. Será que o Senhor não tem a nos ensinar no meio dessas tribulações? Eu vejo, por exemplo, a questão do culto familiar. Será que era necessário passarmos por tal tribulação para que então nós coloquemos por prática aquilo que nos é devido enquanto
chefes de família, enquanto sacerdotes dos nossos lares? Será que foi necessário que isso acontecesse para que o Senhor chamasse a atenção do seu povo de como é bom e de como é agradável estarmos congregados? Será que foi necessário passarmos por isso para que o Senhor chamasse a nossa atenção para a importância, o valor do culto e demonstrasse a fragilidade de tudo aquilo que os homens consideram como sendo útil, necessário? O sistema econômico prestes a ruir, a colapsar, a saúde pública, o governo, a mãe das pessoas, a mãe do povo, incapaz. Mesmo, e eu estou falando do Brasil como uma nação emergente, certamente com seus problemas de corrupção, mas falo do mundo inteiro, grandes nações, grandes potências com muito poder, todos sendo fragilizados pelo Senhor, o Senhor dos exércitos, mostrando o seu poder para todas as nações. Meus irmãos, eu gostaria de concluir com uma aplicação feita por um professor meu de seminário. Semana passada ele mencionou isso fazendo a sua devocional para a sua congregação, que se após passarmos por esta pandemia, pelo coronavírus, e a única coisa que nós tivermos aprendido é como higienizar as nossas mãos, como lavar as nossas mãos corretamente, nós teremos desperdiçado esta pandemia. Nós estamos deixando e perdendo a oportunidade de sermos trabalhados pelo Senhor. O Senhor sim pode estar nos ensinando, pode sim estar nos trazendo a luz e mostrando e abrindo os nossos olhos para coisas que nós ignorávamos completamente. E, meus irmãos, nós não podemos ignorar isto. Não podemos fechar os nossos olhos quanto a isso. Certamente, meus irmãos, nós temos muito que melhorar como igreja de Deus, como povo de Deus, na nossa vida cristã, nos nossos lares. Nós temos muito que melhorar. E eu falo, inclusive, dos pastores. Certamente o texto fala de um povo de um coração duro, mas se você segue o texto para o capítulo 34, o capítulo imediatamente seguinte, o Senhor está profetizando contra os pastores infiéis de Israel. Nós não devemos desconsiderar também a classe clerical, porque eles têm pecado contra o Senhor também. E o Senhor certamente fala a todos nós como o único e verdadeiro bom pastor. Ele fala a todos nós por meio desta tribulação. E ele chama o seu povo à atenção e chama o seu povo ao arrependimento. Meus irmãos, que de fato o Senhor trabalhe em nossas vidas e, se for por meio da tribulação, que o Senhor trabalhe misericordiosamente e poderosamente na vida da sua igreja, para que nós passemos por ela, mas saiamos fortalecidos pelo Senhor e tenhamos aprendido ricas lições, tenhamos sido disciplinados por Deus. Paremos de olhar para as coisas que estão ao nosso redor e culpar A ou B e pensar sobre a condenação que tem sido trazida sobre A ou B e esquecermos de olhar para dentro das portas da nossa casa, para dentro dos limites do nosso coração. O Senhor está ensinando a todos nós. De fato, meus irmãos, essa seja a compreensão. Medite sobre estas coisas durante todo esse dia. Reflita sobre estas coisas. Ore e peça a sabedoria do Senhor, para que Ele abra os teus olhos, para que você perceba onde você tem sido negligente contra o Senhor. Amém? Vamos orar? Pai querido, Pai amado, nós te louvamos, ó Deus, pela Tua palavra. Te louvamos, ó Deus, porque sabemos que quando o Senhor corrige o seu povo, o Senhor corrige para o bem do Teu povo. O Senhor disciplina o Teu povo para arrependimento. O Senhor disciplina o Teu povo para o amadurecimento, para que o Teu povo saia, ó Deus, da letargia, para que o Teu povo, ó Deus, reconheça novamente quem é o Senhor e conheça o Senhor e saiba que o Senhor é Deus. Nós temos, ó Deus, vivido em dias onde temos substituído a glória do Senhor por tantas coisas. O culto ao Senhor
tem ficado em terceiro e quarto plano. A vida cristã, ó Deus, a nossa vida pessoal, individual, o culto familiar, nosso relacionamento contigo, as nossas orações, tudo isso, ó Deus, tem se tornado algo periférico. E nós vivemos em busca de sonhos, de ganância, de riqueza, vivemos em busca de estabilidade, sucesso. Temos deixado o Senhor, temos amado esta terra, temos voltado os nossos olhos para aquilo que nos apetece, que agrada o nosso coração, e não temos buscado o teu reino e a tua justiça. Tem misericórdia do teu povo, ó Deus, mas corrige o teu povo, porque é melhor estar debaixo do teu cuidado paternal, sentir, ó Deus, a vara do Senhor fustigando as nossas costas, do que sermos entregues à iniquidade, onde não há perdão, onde não há misericórdia e onde não há salvação. Cuida do teu povo, ó Deus, é o que nós te pedimos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.